Palavras não descrevem o quanto eu estou chateado com essa historinha aqui, chamado os oito desvivimentos do Homero. Gente, é isso, hoje não vai ter nem isso aí de, sejam bem-vindos e blá blá blá, e se inscreva no canal. Não, gente, hoje é puro ódio, entendeu? É simplesmente ódio. E eu tô me sentindo muito ridículo por causa disso, porque é o seguinte, você sabe quando uma história... Ela não é ruim o suficiente pra você ter raiva dela. E mesmo assim você tem. É o caso disso aqui, entendeu? Porque, tipo assim, é muito bom quando acontece de ter uma história que ela é tão ruim que aí coletivamente todos nós nos unimos, assim, pra odiar ela junto, entendeu? Mas essa história aqui, As Oito Mortes do Homem-Aranha, ela só é muito medíocre, entendeu? Então, tipo assim, ela não merece nem esse hate aqui que eu tô dando. Mas eu acho, mano, que isso aqui é raiva acumulada, entendeu? E aí, raiva acumulada é uma das coisas, uma das piores coisas que pode acontecer, tanto no mundo do entretenimento quanto na sua vida pessoal, entendeu? Porque aí basta uma coisa desse tamanhozinho assim, ó, que você fala a história, né? Gente... As Oito Mortes do Homem-Aranha, o que a gente tem de bom nisso aqui? O cheiro do papel, delicioso, né? Nota 10 pro cheiro do papel. Achei muito interessante também que aqui na Panini, mas aqui não é uma coisa que vem da Panini, né? Isso aqui é uma coisa que vem do original, né? À medida que o Homem-Aranha vai usando os rebentos... Eu vou explicar isso aí agora, né? Aqui na capinha, ó, vai mostrando, tipo assim, ó, 2. Aqui, acho que aqui ainda 4 agora, tá vendo? Tipo assim, gente, é isso. Eu só tenho coisas gráficas a dizer de elogio pra isso aqui, né? Mas, gente, ó, é o seguinte. Só antes, eu tinha feito um vídeo... tá aí, depois não sei se eu vou colocar nos cards, sei lá, não tô nem aí também. Eu fiz um vídeo de primeiras impressões quando lançou o número 1 do Homem-Aranha, do Miles e do Venom, né? E lá eu tinha feito o ranking e, cara, como a vida dá voltas, né? Como a vida consegue dar voltas, porque hoje em dia, o gibi do Venom é o melhor. Tipo assim, até o do Miles, que era o melhor, assim, ó. Cara, ele caiu, mas brabamente, assim, sabe? Quando que eu ia imaginar que o gibi do Venom ia ser o melhor hoje que eu tá dando da Família Aranha, entendeu? E, tipo assim, o gibi do Venom foi ficar bom no Volume 5, que é aquele parrudo de R$ 35, todo mundo torceu o bico, falando, gente, eu vou pagar R$ 35 no gibi mensal do Venom. E sim, aquela lá é boa, mas... Tá, enfim, eu tô me alongando demais aqui, né? É o único vídeo que eu vou fazer sobre isso, então vou mostrar certinho. Capinha muito bacana, quarta capa também, muito bacana. Do que se trata isso aqui? Cara... A Panini. É o seguinte, ó, eu não gosto de jogar indiretas, mas eu não sou igual certos canais. Brincadeira, eu não sei nem mencionar qual canal que eu tô falando. Mas assim, gente, é fato que existem canais aqui no YouTube que eles são quase que dedicados exclusivamente a falar mal da Panini, não é? E eu não sou um desses canais, entendeu? Porque eu penso o seguinte, quando a Panini acerta, você tem que falar que ela acertou. Mas quando ela erra, você tem que falar que errou também. E nisso aqui, cara, eu falo, a Panini errou. Panini errou feio nisso aqui, cara. Sabe por quê? Porque é o seguinte, é igual eu tinha falado lá no vídeo de primeiras impressões. Mano, isso aqui é igual Beyond. Isso aqui é igual Além. Que é o final da quarta série lá do Nick Spencer, né? Que é tipo assim, cara, é só um arco de transição pra nova fase que virá e blá blá blá. Você não precisava zerar a revista número 1 com uma minissérie, mano, que é um tie-in. Ela é um tie-in, sabe? Tipo assim, ela é um derivado, mano. Ela é um derivado de Um Mundo Sob Destino, que é a mega saga atual, do momento da Marvel, né? Mano, o que a Panini deveria ter feito? Deveria ter feito isso aqui, ó. Tá vendo? Encadernadinho chamado As Oito Mortes do Homem-Aranha. Inclusive, Panini, cadê o resto do Ultimate Homem-Aranha? Cadê? Enfim, né? Tá, vamos lá, né? Já quase 4 minutos de vídeo e eu nem comecei a falar, né? Vamos lá, então. Deixa eu jogar o resto dessa bosta pra cá. Enfim. Número 1. Do que se trata, então, As Oito Mortes do Homem-Aranha? Como eu disse, é um tie-in de Um Mundo Sob Destino, que no momento aqui, o Doutor Destino é o novo Mago Supremo da Marvel. Como que isso aconteceu? Caçada sangrenta, não vou falar sobre isso, né? Mas enfim, basicamente, o Doutor Destino, ele descobre que existe um pacto entre o Mago Supremo, no caso do Doutor Estranho, e o demônio, o diabo, o Setorak. A Marvel e seus diabos, né? Pelo amor de Deus, a Marvel ama colocar um diabo na história, né? E aí o Doutor Estranho tem um pacto com o Setorak, que eu não entendi muito bem, sem brincadeira, eu não entendi muito bem, desde a primeira vez que eu li isso aqui, eu não entendi muito bem, mas basicamente é o seguinte... o Setorak, ele impede que uma praga invada a realidade da Terra, o meio-meia lá, né, e destrua tudo, mas pra isso... Pra ele continuar guardando isso, o Doutor Estranho, na verdade, não é o Doutor Estranho em si, né? O Mago Supremo tem que anualmente, ou de tempos em tempos, lutar contra os seus rebentos, que são seus filhos, né? E se o Mago Supremo ganhar, ele continua protegendo o lance lá, né? E o Doutor Estranho, o Doutor Destino, fala assim, gente, eu tenho muitas coisas mais importantes pra fazer, eu não vou fazer isso, eu vou delegar essa função pra outra pessoa. Sim, não faz sentido, menor sentido isso, mas depois tem uma reviravolta aí, porque, tipo assim, porque a gente pensa o seguinte, o Doutor Destino, apesar de ser um vilão, ele se importa com a própria realidade dele. Então, se é uma coisa que tá afetando a realidade dele, por que ele não vai
vai com as próprias mãos enfrentar esse desafio, né? Vai ser explicado mais depois, né? Ridículo, mas enfim. Aí o Homem-Aranha vai lá e ganha essa roupa ridícula aqui, que a princípio eu posso ter gostado, mas quanto mais eu olhei pra ela, mais eu odiei. Da mesma forma que as pessoas odeiam o uniforme vermelho e dourado lá do Homem-Aranha da Guerra Civil, porque fala que é o uniforme do Homem-Aranha vendido pro Stark, pra mim isso aqui é o uniforme do Homem-Aranha vendido pro Destino, entendeu? Então, né? Marvel Legends, por favor, não façam um bonequinho disso. Tá bom que a Marvel Legends não vai fazer. Eu tenho certeza que a Marvel fez essa roupa só pra isso, né? Enfim, temos aqui a participação do agente Coulson, que na verdade ele é a morte, ou agente da morte. Não entendi muito bem também, e pra mim não me interessa isso, né? O que acontece? A cada rebento, são 8, né? A cada rebento que o Homem-Aranha enfrenta, ele não consegue não vencer eles sem morrer, né? E aí acaba que cada um deles tem uma característica, a inevitabilidade do tempo, a inevitabilidade da morte, blá 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 blá, entendeu? E aí cada um deles tenta dar uma personalidadezinha, mas não tem tanto assim o que dizer sobre cada um deles não, né? Aqui nesse primeiro volume ele enfrenta 2 e termina com a chegada da terceira, né? Que, cara, aqui, essa capa da 2 aqui, eu fiquei um bom tempo me perguntando por que tá escrito Pedaladas Escarlates, sabe? Eu não tinha entendido. Mas é porque, assim, eu tava tão nem aí pra essa história que eu não tinha sacado, que é porque a Rebento aqui, ela anda de bicicleta, né? Por isso que é Pedaladas, entendeu? Enfim, cara, esse volume 2 ele me enganou, porque eu pensei assim, cara, isso aqui pode ser bacana, ó, porque essa menina, o poder dela é meio que fazer revisitar momentos do passado, então eu pensei assim, uou, o Peter vai revisitar muitas coisas, blá blá blá, só que, mano, é literalmente, sei lá, 3, 4 páginas dele fazendo isso e o resto é só porradinha mesmo, né, conversinha, né. Temos aqui uma participação da Gata Negra, que já tava dando indício do que iria acontecer futuramente nessa própria história aqui, né, ela e o Peter começa a se chegar mais e tal, né? Eu falei, isso aí não vai dar certo. E aqui no final dessa edição, né, no meio dessa edição, a gente tem aqui uma pequena participação dos X-Men, mostrando que eles iam participar e fazer sentido mesmo eles participarem, né? Porque afinal de contas, estamos falando do Sitorak, né? Que é o diabo lá, né? Que é meio que o Khonshu do fanático, né? Aí aqui ele enfrenta mais um, que é o mais chato de todos, que é o Calix, né? Que é o mais chato. E, cara, eu não entendi uma coisa. Acho que eu tinha falado isso também lá no vídeo de primeiras impressões, que é tipo assim... não ficou claro a forma correta como o Peter pode derrotar esses rebentos, porque... Alguns ele tem que pensar em estratégias bizarras, até de viagem no tempo aqui. E aí outros ele pode, como o Calix aqui, por exemplo... Cara, ele só deu um soco na cara dele muito forte e venceu. Ok, tá bom, né? E aí a gente finaliza essa edição, né, mostrando que ele vai enfrentar agora a inevitabilidade da morte. E, cara, depois disso, com essa personagem aqui, que eu esqueci o nome dela, e não me importo também com o nome dela, cara, eles fizeram uma coisa que eu acho muito ruim, cara, muito ruim. Que é o seguinte, mano, pegaram o Ben Reilly, o Aranha Escarlate, transformaram ele num vilão, que é o Chasm, né, que é o Abismo, né? Tipo assim, por quê? Por que pegar uma figura boa e transformar ela em má? Mas antes eles já tinham feito isso lá na terceira série nossa, né, que é a Conspiração do Clone, que eu acho que é o Ben Reilly, que é o Chacal. Enfim, né, não vamos entrar nisso, né. E aqui, mano, o que acontece? Essa demônia aí, né, ela vai enfrentar o Peter, ela dá uma tarefa pra ele, né, que basicamente assim, ele tem que segurar uma esfera, e aí essa esfera vai fazer com que ele veja a morte de dezenas de milhares de pessoas. Eles até falam aqui exatamente a quantidade exata aqui de mortes que o Peter Parker presenciou. É tipo, acho que 3 bilhões, alguma coisa assim, cara. E isso vai fazer com que o Peter ele fique bem abalado psicologicamente, né. Mas o que eu achei interessante aqui é que ele vê até o futuro, cara. Tipo assim, ó, tá vendo? Ó, ele vê aqui a Mary Jane sendo desvivida, né? Ele vê o Jameson. E o que eu achei interessante foi isso aqui, ó. Porque isso aqui... ele vê os meninos aqui, os meninos aranha, né? A Gwen Miles e o garoto aranha, né? Sendo desvividos por essa figura misteriosa aqui, ó. Que eu acredito que seja o Hellgate, que é o vilão principal da fase, pelo menos do começo, né? Da fase de Joey Kelly, que é a que virá, né? Então acho que foi um excelente teaser isso aqui que eles fizeram, né? Opa! Consegui arranjar mais uma qualidade pro quadrinho. Acaba aqui. Mentira, tem mais uma qualidade que eu ainda vou falar, né? O que acontece? O Peter ele fica extremamente abalado com isso, né? Faz sentido, afinal de contas ele testemunhou o desvivimento de bilhões de pessoas, né? E o que acontece? Aqui gera a única edição que eu acho que é boa dessa história, né? E mesmo se ela não é uma edição de Amazing Spider-Man, ela é Amazing Spider-Man.deaths, alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim, ponto deaths. Tipo assim, ela é realmente só um derivado mesmo, né? Porque é o seguinte, o Peter, ele fica tão chateado com o que acontece, que ele fala, quer saber, nada importa, e já que nada importa, é melhor dançar. Na verdade não, é melhor encher a cara de comidas gordurosas e saturadas, então, super saturadas, então ele vai começar a comer besteira, comer sorvete, e analisar a vida, e falar, cara, por que eu tô fazendo isso? Nada disso importa. Se no final todo mundo vai morrer mesmo, por que eu continuo lutando? E ele tem um papo muito bom aqui com o Coulson, né? Que o Coulson fala, não, cara, não é bem assim. Cara, sabe o que isso aqui me lembrou?
Isso aqui me lembrou lá no final da Saga do Clone, primeira temporada. Inclusive eu fiz um vídeo gigantesco sobre a Saga do Clone, se você quiser dar uma olhada, depois você olha, né? Que é aquela edição que o Peter tá se martirizando por conta de tudo de errado que ele fez. Ele falou, o clone... Porque naquela época lá, o Peter ainda era considerado clone, né? Depois que ele foi canonizado como o verdadeiro. Só que a Mary Jane fala assim, não, cara, você tá olhando pela ótica errada. Na verdade, olha o tanto de coisa boa que você fez. Basicamente é isso aqui, ó. Cara, eu acho muito legal, sabe? Essas histórias assim que pessoas de fora tentam convencer de que o Peter é uma pessoa boa, que na verdade faz mais bem do que mal. Acaba por aqui as coisas boas. Porque nesse momento aqui me enganou demais essa história, mano. Eu pensei assim, uou! Então será que tudo isso é um pretexto pra discutir a psique do personagem e como que ele trata as responsabilidades dele relacionadas à vida e morte das pessoas? Não, acaba aqui e na próxima edição a história já começa a ficar burra de novo, né? Número 4, com essa capa satânica aqui. Meus amigos, anos 80 a gente já resolveu isso aqui de Peter com Gata Negra. Por que vocês estão voltando com isso? Enfim, ninguém quer isso, mano. Voltar com a Mary Jane vocês não querem não, né, Marvel? Marvel, sinceramente, que raiva. Mano, Marvel, fecha as portas. Por favor, fecha as portas, fecha as portas, entendeu? Ou faz o seguinte, mata o Peter, mata o Peter e deixa o Miles no lugar, entendeu? Deixa o Peter na geladeira por 1 ano, 2, sei lá, deixa a gente ter saudade do personagem. Aí depois você volta a fazer as mesmas bosta de sempre. Mas, gente, por favor, faz alguma coisa diferente. Se recomponha. Eu sou um adulto, eu não preciso me sujeitar a isso. Eu sou um adulto, eu não sou uma criança, eu não vou ficar com raiva de gibizinho, mas enfim. Cara, o Peter continua tristão aqui, blá blá blá. E o que acontece? Agora que é aquela parte que assim, eu comecei a desenvolver e não terminei, né? O que me dá raiva nisso? Mano, você pega o Ben Reilly, que é um herói, transforma ele num vilão. E aí, mano, um demônio, que é essa mulher aqui, ó. Ah, não, mas veja bem, ela é um demônio, mas na verdade ela consegue analisar as coisas, ela tem sentimentos, ela se sentiu tocada, porque o Peter sentiu a morte de todo mundo, e até hoje ela não viu ninguém com tamanho coração, e aí por conta disso, o Peter conseguiu mudar o coração desse demônio. Ah, para, né, mano? Para! Nossa, mano, enfim, cara, eu tenho muita raiva disso. Ela vai meio que vira uma aliada. E, mano, eu senti aqui, Marvel, não faça isso. Eu meio que senti um clima, cara, entre o Peter e essa demônia, velho. Não. Marvel, por favor. Eu já sei uns spoilers aí. Eu sei que futuramente o Peter ele vai namorar uma alienígena aí, uma aligelígena aí. Mas, cara, por favor, não volta essa demônia aí, né? Os X-Men voltam de novo, porque, como eu disse, né, tem a ver com o Cyttorak, né? E o Fanático que... Olha só, o Fanático, um vilão agora é dos X-Men também, é um herói. Oh, nossa. Enfim, Gata Negra também é isso, né? Era uma vilã e herói, enfim, né? Aí o Peter vai desabafar com a Gata Negra. Olha o que acontece, cara. Não, mano, eu não tô vendo isso. Mano, eu sei de uma história. Não sei se vocês sabem disso, mas teve uma Comic Con, acho que foi Comic Con, que quando isso aqui foi anunciado, o pessoal na plateia vaiou, mano. Vaiou. E tipo assim, o editor da Marvel, da época, não sei se ele ainda tá lá. Cara, ele teve que, sei lá, sair do palco, porque o povo começou a vaiar ele demais, né? Mas enfim, continua esse lance aí do Peter ter que enfrentar, né, esses rebentos. Aparece um novo rebento, só que o Peter não quer. Ele não quer mais lutar. O Calix já tinha perdido lá atrás, né? Só que ele entrou numa autojornada aí de descobrir formas de se desprender do pai dele, que é o Cyttorak, né? Isso aí vai ter algumas reverberações aqui dentro da história, né? Aparece esse novo rebento aqui, só que o Peter não quer lutar. E como ele não quer lutar, os X-Men falam, beleza, a gente vai então no lugar de vocês. Só que, mano, não ficou bem explicado, assim, se realmente isso poderia acontecer ou não poderia. Parece que não pode. Somente o campeão, somente o Mago Supremo é que pode enfrentar o desafio do pacto aí, mas enfim. Aí, cara, no outro dia temos aqui essa cena ridícula aqui, né, que evidencia que Peter e Felicia Hardy tiveram uma intensa noite de amor, né? E aí depois disso a Felicia Hardy simplesmente fala assim, toma esse café e quando você for embora você fecha a porta, sabe? que eu tô lendo, velho? Que eu tô lendo? Mas enfim, aí os X-Men enfrentam aqui esse rebento e tal, né? Fanático vai lá, blá 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 e tal, só que o que acontece? O Calix, ele faz uma grande cagada, né? Porque o Calix, ele é o rebento mimadinho, né? Ele é o filho mimadinho, né? Ele vai atrás de uma energia lá que tá além dos domínios. Eu não vou explicar essa bosta, mas enfim, ele se contamina com um negócio lá que faz com que era exatamente isso aqui que era o pacto. Era pra proteger a realidade disso aqui, dessa praga aqui que tomou o corpo dele, né? Então agora não adianta mais, né? A praga já está na Terra. Eu esqueci de mencionar, porque também isso não é nem um pouco relevante, o Doutor Estranho, meio que de uma forma espiritual, fica aconselhando o Peter aí, né? Mas enfim, o que acontece? O próprio Calix vai lá e desvive o próprio irmão dele, né? E aí a moça demônia aqui, ela sente esse abalo na força e blá blá blá, sei lá.
E o que acontece? Os X-Men tentam enfrentar ele. Nossa, olha aqui, a demônia está chorando. Nossa, coitada, tadinha, né? Mas enfim, vamos... Cara, deixa eu acabar logo com isso. Penúltimo, capa muito boa. Opa, mais uma coisa boa, capa muito boa. Cara, ficou realmente muito bonito isso aqui, né? Por isso que eu falo, acho que eu só tenho que falar bem de questões gráficas. Mano, o que acontece? Lá na edição, no final da edição passada, simplesmente a Tia May morre, velho. Não, a Tia May, o Randy, a Shai, que é a nova namorada do Peter. Eu esqueci de mencionar completamente isso, cara. Que o Peter tá namorando essa mulher completamente água de salsicha aqui, completamente sem sal, que ninguém se importa. Enfim, né? Todos eles morrem, né? Morrem por conta desse negócio aí da praga e tal, né? E o que acontece? Na outra página já é resolvido, sabe? O Peter simplesmente fala assim, quais são... Eu ainda tenho aqui mais alguns ramos. Eu tenho o resto dos ramos. Eu posso usar o resto dos ramos que me fazem voltar à vida pra fazer eles voltarem à vida. E ele simplesmente fala, sim, isso pode acontecer. Inclusive aqui, ó, eu percebi um erro, que é o seguinte, ó. A parte de trás da roupa do Peter não é assim, ó. É de outra forma e o desenho isso aqui fez errado. Mas, enfim, né? E daí? E aí a Tia May e os outros vão lá e voltam à vida. Tipo assim, morrer aqui já volta aqui. Mano, não tem peso nenhum, velho. Tipo assim, ó, não tem um diálogo bacana. Cara, o que aconteceu, mano? Em que momento que as histórias em quadrinhos se perderam dessa forma, né? Então o que acontece nesse momento aqui da história? O Peter, ele está com 0 chances de voltar à vida. Se ele desviver agora, já era. Então o Peter, junto com a demônia aí, vão se unir para enfrentar o Calix, né? Que agora é o Calix que é o grande vilão. O negócio aí de pacto aí já era, né? Porque agora o que importa é a própria realidade que está se desfazendo. Mano... Por que no gibi do Homem-Aranha a própria realidade está em perigo? Não precisa disso, entendeu? A única história que eu passo pano pra isso é Feliz Aniversário. Mas é aquilo, mano. Feliz Aniversário usou a magia, usou até o demônio lá, o Dormammu, né? Como uma ponte pra você fazer uma história boa. Aqui nem isso, mano. Aqui é só os demônios pelos demônios e mágica pela mágica e a realidade sendo ameaçada pela realidade sendo ameaçada e pronto. E, cara, isso aqui eu acho ridículo, velho. Aí a demônia fala assim, eu vou lutar, vou fazer uma armadura. Você não fez uma armadura, né, minha parceira? Você só adicionou um decote, né? Tipo assim, a sua roupa normal é muito mais armadura do que a sua roupa de armadura. Ai, por que eu tô reclamando disso? Enfim, cara, aí eles têm aqui então o grande embate final, né? Mas aí o Calix vai lá e, cara, consegue matar o Homem-Aranha com uma mão. Sabe, com uma mão ele vai lá e quebra o pescoço do Peter. Enfim, vamos continuar, né? Então, já que o Peter estava sem nenhum ramo para retornar à vida, o Peter realmente morreu de vez aqui agora, né? E a demônia fica tipo, ai, nossa, caramba, que pena, esse mortal está morto. Enfim, né? Enquanto isso, na Terra, os X-Men, eles são possuídos pela mesma praga, né? Lá que tomou conta do Calix. E aí eles começam a atacar nossa, eu ia falar Juggernaut, enfim, o Fanático, né? Porque o Fanático é o único que, já que ele tem essa energia aí do Cyttorak aí, ele não foi atingido, que eu não entendi muito bem, porque, tipo assim, se a energia do Cyttorak faz com que a pessoa seja imune, então por que o Calix foi atingido? Não consegui entender, cara, não consegui entender. Mas enfim, o que acontece? O Peter Parker, ele está morto, né? Ele está desvivido, né? Aí aqui, mano, é uma história meio que tie-in, tipo, é um tie-in do tie-in, porque você quer focar totalmente no Fanático, ele conversando com o Cyttorak, pedindo forças para o Cyttorak, igual um avatar mesmo, sabe? Igual, tipo, com o Shu, igual eu já falei, igual, sei lá, o Pantera Negra com a Basti, conversando. Enfim, cara, enfim, vamos pro final. Número 6, é um gibi até com um pouquinho mais de páginas, e apesar de ter mais páginas, ele não foi mais caro, eles mantiveram o valor, né? Enfim, cara, deixa eu passar logo isso aqui. É o seguinte, cara, basicamente, o Peter realmente morreu de vez, porque ele não tem mais as vidas. O Calix vai e decide atacar o pai dele, atacar o Cyttorak, né? Pra tomar o trono do Cyttorak, né? E aí ele vira o novo grande diabo aí, né? Aí não tem como o Doutor Destino não aparecer, né? Porque agora a própria realidade tá em perigo. O Doutor Estranho vai lá dar uma bronca nele e fala assim, isso aqui era responsabilidade sua, você não fez nada. O Doutor Destino vai lá e taca um raio nele e fala, cala essa boca, rapaz, respeita seu Mago Supremo, respeita a hierarquia. Isso foi engraçado, né? E aí o que acontece, mano? Aqui eu achei muito ridículo. Muito ridículo. Porque, mano, essa demônia, ela simplesmente vai lá e fala assim, tem como eu doar a minha imortalidade em troca da vida do Peter Parker? E o Coulson simplesmente vai e fala, dá pra fazer sim. E aí ela vai lá e faz isso, mas tipo assim, um demônio do mal, ela troca a imortalidade dela pela vida do Peter, cara. Então tipo assim, mano, vocês têm noção de que canonicamente hoje, o Peter Parker, ele está vivo porque um demônio deu a imortalidade dele pra ela, dela pra ele. Enfim, vamos continuar, né? Aí o Peter Parker volta à vida graças a essa demônio. Então, tipo assim, eu tinha achado que ela ia morrer instantaneamente, mas não é.
teria sido melhor. Mas assim, agora ela continua viva, só que agora ela é mortal, né? Agora ela só tem uma vida então, né? E aí, mano, acontece uma coisa muito ridícula. O Peter Parker, ele volta à vida, né? E aí, por algum motivo desconhecido que eu não entendi, ele vira um fanático aranha, né? Que tá até aqui na capa. Por quê? Não sei. Acho que também é só pra vender boneco futuramente também de Marvel Legends, né? Se é que já não existe. E aí ele super fanaticado aí, ele dá uma porrada no Calix, consegue derrotar aí ele, e não me interessa mais as coisas. E aí aquela praga tá tomando a Terra, a realidade cada vez mais. E aí o Peter se joga lá no espaço, lá na praga, que agora tem uma manifestação física, que parece uma barata gigante. E aí a mulher demônia lá, ela tem um papo com o pai dela, que o pai dela está muito tristinho porque o Calix matou todos os outros irmãos, e esse demônio, que é o Cyttorak, ele tá tristinho porque os filhos dele morreram. E ela fala, nós somos demônios, mas a gente consegue sentir amor, sei lá o que. Nossa, cara, que papo é esse, velho? Que eu tô lendo, velho? Por que os vilões, eles não podem ser só vilões, mano? Mano, o povo fala assim, é porque não faz sentido, né? Um vilão, ele ser só mal por ser mal. Meu amigo, a pessoa lá da sua família, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, ela é má e não tem o menor sentido. Por que num gibi de super-herói, o vilão fantasiado não pode ser do mal também, entendeu? Enfim... O que acontece? O Peter vai lá no espaço e ele fala, quer saber? Vamos fazer o seguinte, então? Acabei de ter uma ideia. Eu vou ser, então, o que vai ficar entre a praga e a realidade. Eu vou virar, então, o relicário. Que eu esqueci de falar essa palavra, mas era isso, sabe? Entendeu? O Cyttorak, ele protegia o relicário, entendeu? Que era uma magia lá que impedia que essa praga entrasse na Terra. Mas aí o Peter Parker falou, não, beleza, eu vou ficar aqui então. Aí então, tipo assim, o Peter, ele simplesmente ele decide ficar aqui pra sempre, parado, entendeu? De jeito, parado lá em cima, né? Sem comer, sem beber, sem comer açaí, sem leite do Homem-Aranha, ele decide ficar lá parado enquanto ele estiver vivo pra impedir que a Terra seja destruída, entendeu? E aí o demônio Cyttorak, ele se compadece disso, fala, ai gente, nunca vi tamanha coragem, sei lá o quê. E o Cyttorak simplesmente fala assim, quer saber? Eu mesmo vou fazer isso. Nossa, cara, por quê? Tá, enfim, e aí então agora... Canonicamente, o próprio universo Marvel 616 tá sendo protegido por um demônio, cara. Um demônio aqui, ele tá segurando a realidade aqui. Tá, né, enfim. Aí temos aqui um epílogo, que o Peter Parker simplesmente chega na Gatânica e fala assim, sabe aquela nossa noite intensa de amor? Pode esquecer, tá? Foi só um erro. Tá, eu acredito que é porque vai entrar a nova fase aí do Joe Kelly e ele não quer ter que desenvolver isso, né? Então, enfim. E aí mostra lá que o Calix não morreu, ele só foi preso, né, lá no trono. Ele foi preso no trono do Cyttorak. Você não queria o trono? Haha, agora você tem. Nossa, que piada bosta, velho. Enfim. E eu falo, mano, tá vendo você? Eu nunca mais quero te ver em nenhum gibi do Homem-Aranha, tá? Eu te proíbo de aparecer em gibi do Homem-Aranha, ok? E principalmente se for pra ser par romântico do meu Peter. Eu não vou deixar, tá bom? Não vou deixar. E aí a gente tem o final. Pois é, galera, E aí o que acontece? Aí acontece uma coisa muito, muito interessante, que é essa aqui, ó. Caça-níquel. Essa história, ela é a Amazing Spider-Man, deixa eu ver aqui. Ela é a Amazing Spider-Man 70. Eu acho que ela é uma história de backup do Amazing Spider-Man 70, né? Porque o Amazing Spider-Man 70 é o final, realmente, das 8 mortes. Cara, como é que pode, nas páginas finais, aí a gente tem um Homem-Aranha de verdade? Como é que pode? Aí é o Joe Kelly. Ainda bem que é o Joe Kelly. Porque, tipo assim, foi o Joe Kelly que fez a maior parte da história das 8 mortes e ele que vai assumir a próxima fase, né? Cara, é uma história muito boa. O Peter é rápida, sabe? Com 5 páginas aqui, ó. O Peter, ele vai impedir um assalto a banco, só que o que acontece? Acaba que dá um problema lá e aí todo o dinheiro vaza, sabe? Ela começa a cair, voar, né? É tipo 3 milhões de dólares, né? Só que o que acontece? O Peter vai lá e faz um discurso motivacional, fala, gente, não façam isso, né? Isso é errado e tal, né? E aí é dito aqui, ó, que dos 3 milhões... aqui, ó, era 3 bilhões, na verdade, né? 2 bilhões 896 mil foram devolvidos espontaneamente, mostrando que Nova York é uma cidade de pessoas com caráter. E aí, cara, muito bom isso aqui, porque aí o Peter, ele fala, achei muito interessante essa iconografia, ó, do Peter, cheio de dívida, tá, pessoal, vencido, tá vendo? O Peter cheio de dívida falando aqui, ó, eu odeio dinheiro, e eu preciso de um emprego. Cara, isso é o Peter. Gente... Isso é o Peter. Como é que pode, em uma história de, sei lá, 3 páginas, 5 páginas, ter captado a essência do Peter assim, ó, como nunca, entendeu? Como em nenhum momento dessas outras 6 edições aqui, ó, captou, entendeu? Mano,
que eu digo, então? Qual que é a minha grande análise sobre tudo isso aqui? Show capeta, em primeiro lugar, né? Show capeta, Marvel, pare! Pare de fazer histórias do Homem-Aranha com capetas, pare! Isso não é Homem-Aranha. Cara, isso não tem nada a ver, entendeu? Para com isso, não combina, né? E outra coisa, Marvel, fecha as portas, por favor. Fecha as portas, sério, fecha as portas, já deu o que tinha que dar, né? Por favor, não fica cuspindo no próprio legado, não. Por favor, fecha as portas, tá? Já deu. Então é isso, né? Galera, aqui ó, a próxima edição, que é a número 7, ela vai ser o número 1. E aí, ó, pela primeira vez na minha vida, eu tenho um gibizinho importado. E aí eu vou fazer o comparativo, né, do importado com o brasileiro, né? Cara, é isso, né? O número 7 vai ser o número 1. Então até o número 1, viu, gente? Tchau, tchau. É isso, tá aí passando na tela aí, eu acho, né, que tá passando na tela aí uma recomendação aí de um vídeo, uma playlist, o botão se inscrever. Isso aí, faz o que você quiser, é isso aí, gente, nada importa, eu vou seguir o exemplo do Peter aí, nada importa, né? Vou ali comer um cachorro quente, então. Falou, gente, tchau.